Na verdade, o paciente que está informando em relação à caspa, a gente chama de dermatite seborreica, e quem tem esse quadro, ele tá na genética do paciente. Então, a gente simplesmente controla a dermatite seborreica. Existem tratamentos para controlá-la, mas não há uma cura definitiva. Então, existem fatores que são agravantes, como, por exemplo, o estresse emocional, o uso excessivo de cremes no cabelo, o hábito irregular, então pessoas que lavam pouco a cabeça ou que lavam a cabeça à noite, mantendo uma umidade maior, então o quadro acaba exacerbando. Então a gente faz o controle, mas não há cura dessa dermatose. Então, primeiramente, a micose é um quadro muito comum no Brasil, que é um país tropical, e às vezes as pessoas mantêm ou trabalham muito utilizando água, então com umidade nas unhas, na mão ou no pé, com calçados que esquentam o pé, e aquilo ali é um fator agravante. O ideal para essa paciente, ela está fazendo um exame micológico direto e a cultura, identificando qual é a espécie de fungo, que são centenas de espécies, e aí sim fazendo um tratamento direcionado para o tipo de micose que ela tem. Provavelmente o que essa paciente tem é um quadro, existem várias doenças que aumentam a pigmentação e as manchas da pele, mas uma muito comum no Brasil é chamado melasma, que é uma dermatose também crônica, que a gente consegue só o controle das manchas, mas não tem uma cura definitiva. Então a gente usa muitos ácidos, tem os peelings, mas realmente é um tratamento agressivo, e os outros que a gente utiliza, como por exemplo os lasers que já foram tentados, recentemente o laser de CO2 fracionado, que surgiu como uma proposta de cura para essa mancha mais definitiva, mas o que nós observamos é que o paciente melhora, mas também não cura. Então eu falo que o paciente que tem esse tipo de mancha, ele tem que ter um cuidado redobrado em relação à radiação solar, não esquecer o protetor solar, e realmente, infelizmente ainda, o tratamento é só de controle. Tá? O ácido mandélico, existem vários ácidos que são utilizados na dermatologia, é um ácido também bom, mas assim, eu particularmente, a minha experiência com ele não é das melhores possíveis. Eu utilizo outros ácidos, combinações, que eu acho que tem uma eficácia maior, mas tem médico com experiência boa com ele também. Eu não acho que o seu poder de clareamento seja um dos maiores não, mas faz parte entre todos os outros que a gente utiliza aí. É óbvio que cada caso é um caso, tem paciente que responde melhor com um tipo de ácido que o outro, vale a pena também ser utilizado. Na verdade, a criança, o ideal é que não utilizasse o protetor em gel, não. Assim, pode ser usada a loção, os cremes, porque senão pode irritar um pouco a pele, principalmente se for o gel alcoólico. Resseca mais a pele e irrita. O ideal, assim, é que seja reaplicado a cada 3 horas. Mas a gente sabe também que às vezes a dificuldade que a pessoa trabalha, tem muitas funções para fazer, eu acredito que dependendo do protetor, se for de boa qualidade, pode passar umas 3 vezes ao dia, que já está de bom tamanho. Certo? O mais importante disso tudo é que às vezes a pessoa acha que o protetor, ela passa o protetor e está completamente protegida. Não. A gente pede para quem vai para a praia, para evitar a exposição à radiação solar no horário de 10 da manhã até mais ou menos 2, 3 horas da tarde, que evite a exposição nesse horário, que utilize um protetor que seja fator 30, está de bom tamanho. Hoje já existem protetores até de fator 100, mas eu acho desnecessário o paciente usando 30 e reaplicando na praia a cada banho de mar que der, ou então a cada transpiração mais excessiva, né? E procurar um protetor que, se tiver uma pele mais oleosa, que esse produto seja livre de óleo ou até mesmo em gel. Agora, para o corpo, não vejo problema em ser as loções ou os cremes. Na maioria das vezes, o cravo ele é causado ou por um produto que se passa, né? Às vezes a pessoa passa um protetor solar que não seja adequado, né? Então ele aumenta a produção aí de sebo na pele, ou até mesmo pelo fator
genético do paciente. Tem pessoas com tendência maior a desenvolver. Lembrando que esses comedões, que a gente chama de comedão, ele é comum, né? Então, muitas pessoas têm na região do nariz um quadro leve, o paciente não precisa preocupar. Agora, se exacerbar, se piorar muito, existem tratamentos específicos aí para melhorar os cravos. Aí é o seguinte, a gente vai conseguir um controle naqueles pacientes que têm uma produção exagerada, mas você não consegue fazer com que a pele pare de produzir totalmente o sebo, né? Então ele vai normalizar a produção, mas não vai eliminar totalmente em alguns casos. Existem os retinóides, que são os principais, são ácidos de aplicar, e em casos resistentes existe o retinóide também por via oral.